Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo, e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão do Enem 2020. Então, vamos à questão. Para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, de 26 a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ vezes quilograma na menos 1 vezes Kelvin na menos 1 e a densidade da água igual a 1 kg litro na menos 1. E a pergunta é, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Bom, primeiramente, nós temos que identificar aqui dados, ou seja, valores que são fornecidos para o problema e que são relevantes para a sua resolução. Então, a primeira análise aqui, certo? Nós temos então assim o volume de água, né, que se estima, tá, para que nós tenhamos ali o aquário cheio, certo? Nós temos a potência, que é o dispositivo que vai provocar, né, o aquecimento, suprir o resfriamento, na verdade, né? Então ele fala que se esse dispositivo não estiver ligado, vai existir um resfriamento, certo? Então assim, é justamente por aí que o problema está formulando a pergunta dele. Perfeito? Ele também nos informa que o calor específico da água é de 4 kJ quilograma na menos 1, Kelvin na menos 1. Importante depois nós analisarmos bem essas unidades de medida. E também me fala a densidade, né, de 1 kg litro na menos 1. Bom, além de tudo, ele diz que o sistema de aquecimento, tá, é desligado por 1 hora. Então, por 1 hora, nós teremos aqui um resfriamento. Isso aí é muito importante. E aí nós queremos saber, dentro dessa 1 hora, esse resfriamento vai provocar uma variação de temperatura, claro, né, uma redução de temperatura. E eu quero saber qual é a redução de temperatura. Bom, então vamos aqui elencar os dados que nós conhecemos, tá? O primeiro deles aqui, que nós podemos elencar, é em relação o volume, né? Nós sabemos que o volume de água, tá, é igual a 50 litros. Tá aqui 50 litros conforme ali o dado fornecido. Outro aspecto é em relação à potência do dispositivo de aquecimento, que é igual a 50 watts também. Também sabemos o calor específico aqui da água, que no caso é 4 kJ, tá? Quilograma elevado na menos 1 vezes Kelvin elevado na menos 1. Também sabemos a densidade da água, como 1 kg vezes litro na menos 1, tá? E o tempo em que nós teremos ali o dispositivo desligado, portanto, o tempo em que vai existir o resfriamento, que é de 1 hora, que já podemos, já antecipadamente, lembrar que 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá? Isso aí vai ser importante. Então, qual é o primeiro passo? Nós queremos saber qual é a quantidade, ou seja, qual é o valor de redução de temperatura nesse tempo de 1 hora que o dispositivo, que o sistema, né, deixa de receber energia. Então, na verdade, assim, existe uma perda energética nesse intervalo de tempo de 1 hora, tá? Então, na verdade, o que a gente pode pensar é como nós vamos calcular essa perda energética. Bom, se trata de uma perda de calor. E quando o calor envolve uma mudança, uma variação de temperatura, e é justamente isso que nós estamos buscando aqui, nós temos que pensar que o calor é do tipo sensível. Lembrando que o calor que envolve mudança ou variação de temperatura é dito calor sensível. Então, nós temos aqui, né, claramente a ideia do calor sensível presente. Matematicamente, como é a forma do calor sensível? Então, o calor sensível ele é dado por o produto da massa, certo? Vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura. Então, é justamente isso aqui que nós estamos buscando. Perfeito.
Bom, então nós começamos a pensar assim, bom, para achar a variação de temperatura, nós precisamos conhecer a massa de água, certo? Nós precisamos conhecer o calor específico e nós precisamos conhecer a quantidade de calor, que nesse caso foi uma quantidade que nós perdemos, tá? Então o primeiro passo é, vamos descobrir qual é a massa de água presente aqui. Então, como nós poderíamos aqui definir essa massa de água? Bom, vamos lembrar o seguinte, né? A densidade de uma certa substância é a massa dividido pelo seu volume. Portanto, aqui nós sabemos a densidade, que vale 1. A massa nós queremos encontrar. E o volume, neste caso, seria 50 litros. Tá? Eu estou colocando essa unidade aqui para chamar a atenção, tá? Na verdade, a gente nem precisaria colocar, mas chamar a atenção para um detalhe. Uma vez que a gente coloca a densidade, a gente tem que ficar muito atento, porque a densidade ela está aqui, ó, em quilograma litro na menos 1. Então, como na densidade nós temos a unidade litro, tá? Aqui eu deixei o litro de propósito, então o nosso volume ele está adequado, ele está compatível. Então, neste caso, nós vamos encontrar a massa, né, multiplicando esse 50 por 1, teremos aqui a massa igual a 50, e aqui medição em quilograma, né? Uma vez que a densidade que nós utilizamos ela estava em quilograma, então a massa aqui também estará em quilogramas, perfeito? Então, assim, já sabemos a massa. Bom, o que nos falta aqui é saber qual é a quantidade de calor que nós temos nesse processo, tá? Bom, para isso, lembramos que nós conhecemos a potência, né? A potência do dispositivo, que agora está desligado, portanto ele não está aquecendo. Uma vez que ele não está aquecendo, essa quantidade de energia é perdida, né? Mas então, se nós pensarmos então assim, ó, a potência, certo, é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo, tá? Só que nós podemos aqui lembrar que a potência é igual à energia, melhor dizendo, né, a variação de energia, que nesse caso aqui trata-se de calor, então o calor dividido pelo intervalo de tempo. Então, o que acontece? A potência aqui ela é dada em 50 watts. O calor nós queremos encontrar. O intervalo de tempo é o 3.600 segundos. Importante lembrar que uma vez que nós utilizarmos a potência na medida em watts, o tempo necessariamente precisa estar em segundos. Então aqui nós teremos 3.600 segundos e foi por esse motivo que nós já fizemos a transformação inicial. Então aqui sinalizando novamente, tá? Que nós temos o segundo. Bom, para encontrar a quantidade de calor, tá? Então temos aqui uma quantidade de calor de 50, tá? Vezes 3.600 vezes 50, o que vai nos dar uma quantidade de calor aqui de 18.000 calorias. Esse calor aqui, é importante que a gente entenda ele. Na verdade, assim, se o dispositivo estivesse ligado, nós estaríamos fornecendo essa quantidade de calor ao sistema. Uma vez que ele está desligado, esse calor é a quantidade de energia que o sistema está perdendo. E por isso que vai ter uma variação de redução de temperatura. Né? O correto, na verdade, na medida que nós quisermos inserir esse 18.000 na fórmula, o correto seria que nós colocássemos ele negativo. A gente até pode colocar ele negativo aqui. Também podemos aqui, uma vez que a gente tem essa clareza, né, que estamos tratando de uma redução, né, a gente também poderia colocar 18.000 positivo e entender que essa variação que nós vamos encontrar refere-se a uma variação de redução, uma variação negativa. Bom, então o que acontece aqui, nós vamos trabalhar com um valor positivo, né, naquela compreensão de que, de fato, essa aqui seria a quantidade de energia que nós estamos deixando de ganhar. Então aqui, 18.000, né, seria o calor. A massa, 50 kg. O calor específico é 4 kJ, né? Estamos aqui com um calor específico. E o quilo, né? Lembramos que o quilo representa aqui o prefixo 1000, tá? Então, na verdade, a gente vai escrever aqui, ó, 4.000 joules, tá? Ou seja, não vou botar mais o joule, mas então assim, ó, esse quilo significa 4.000 joules vezes a variação de temperatura. Bom, o que ocorre aqui é que para facilitar os nossos cálculos, o que nós podemos fazer é aqui, ó, suprimir esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros aqui. Portanto, aqui nós teríamos 18 apenas. Aqui nós teremos 50 vezes 4, nós teremos 20 vezes ΔT. Então, a nossa variação de temperatura aqui será igual a 18 dividido por 20. A nossa variação de temperatura aqui é igual a 0,9. E a pergunta é, 0,9 o quê? Reparem,
Quando nós utilizarmos aqui esse calor específico, nós temos que ter claro que a medida de temperatura presente é Kelvin. Portanto, essa variação de temperatura aqui é Kelvin. E quando nós olhamos lá para a lista de respostas, né, para as alternativas, nós não vamos encontrar Kelvin. Então, tu poderia pensar assim, não, então basta transformar e converter esse 0,9 Kelvin, né, para Celsius. Só que, prezados, entendam, na verdade, o ΔT representa uma variação de temperatura em Kelvin, certo? Então, assim, com isso, nós devemos lembrar que existe uma relação entre a variação de temperatura nas escalas termométricas. Né? Para aqueles colegas que eventualmente não lembram, nós podemos escrever aqui, ó, tá? Uma variação em graus Celsius sobre 5 equivale a uma variação em Kelvin sobre 5, que equivale a uma variação em Fahrenheit sobre 9. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com essa ideia de comparação de variação. Como o Celsius, a variação em Celsius e Kelvin, elas têm denominadores 5, nós podemos simplificar. Portanto, a gente conclui que uma variação na escala Kelvin é igual a uma variação na escala Celsius. Então, se essa a variação é 0,9 Kelvin, portanto, essa variação é igual a 0,9 graus Celsius, certo? E aí nós temos a nossa resposta aqui como item C, tá? Dentre as alternativas. Então é muito importante também lembrar essa questão de variação, certo? Bom, pessoal, então, se gostou do vídeo, né, dá um ok, né, curte aí esse vídeo, também aproveita para se inscrever no canal, eu agradeço aí a atenção de todos, tá? Um abraço a todos, nos vemos por aí.